Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa nos apresentando Kouta, o típico adolescente com cabeça de Minecraft. Cabeça grandá, molesta. Até que do nada, simplesmente chega uma mina chamada Chizuru, e simplesmente começa a amassar a cara do pivete nos seus travesseiros. Delícia! E mesmo com o moleque dizendo que tem gente olhando, a mina continua fazendo a cara do moleque de massageador, ou seja, o pivete fica um passo mais perto de ter um infarto, mas graças ao bom Deus, chega Zarina, a típica figurante que sempre chega na parte boa. Já após isso, quando eles finalmente chegam na escola, conhecemos Tayura, o irmão da gasosa, e a mina faz questão de avisar pro cara, que esse cabeça de bigorna vai ser seu cunhado, e pra piorar, do nada a mina simplesmente deixa os travesseiros à mostra. É hoje que a gilipoca vai piar! E tira uma carta, que no resumo das ideias, tá chamando o Prota pra um encontro depois da aula. E como de lerdo esse moleque só tem a cara, obviamente ele vai. E quando chega lá, a mina já logo parte pro ataque da melhor maneira, e tasca um beijão no pivete. E do nada, a mina fica com o cabelo mais amarelo que o do Goku, e aparece com um rabo de raposa. E como se o moleque fosse um burro, a mina diz que é um cosplay. E como o moleque não bota fé, ela explica que é um tipo de espírito que pode virar uma raposa bolada, mas como o Prota diz que não se importa, já que ainda acha ela uma fofa, a raposa se joga no pivete. E digamos que queria te fornecer uma recompensa um tanto quanto diferenciada, mas antes que as coisas esquentem, o irmão de Chizuru chega, e diz que eles e humanos não podem se relacionar, e o que a mina faz? Simplesmente ignora tudo que o irmão falou. E dá um beijo digno de anime no moleque. Por algum motivo que nem Deus explica, eles acabam fazendo uma fusão, no qual o corpo era totalmente controlado pela raposa, e para mostrar que Kouta não é pouca coisa, Chizuru já logo faz o moleque liberar uma magia maior que a barriga da minha avó, e só com uma lapada. Falta pouco para mandar a escola para a casa do chapéu. Já na manhã seguinte, as coisas desandam de vez, já que até com o moleque indo para a escola, Chizuru se joga no pivete. E como ninguém é de ferro, o moleque se apaixona pela boa vista que tá tendo, e para acabar com o moleque de vez, ela decide mostrar uma coisa ainda mais secreta. Ou seja, a boa vista é tanta que o moleque já logo corre mais que o Sonic. Porém durante a fuga, Kouta tromba com uma mina que comeu uma pá de costela afiado, e não tinha grana para pagar, e logo ela se apresenta como Nozomu. E pelo que tudo indica, essa mina é um espírito tal como Chizuru. Já durante a noite, enquanto o Prota pensava nisso, simplesmente acorda com a raposa com os travesseiros no meio da sua cara, e mostrando mais do que devia. E após isso, quando ele pergunta como essa desgraça entrou na sua casa, a mina simplesmente diz que clonou a chave do moleque. E como de costume, no meio da rua a mina começa a fazer o moleque de cobaia, e para ninguém ver a luta livre deles. Chizuru cria um campo de força que deixa eles invisível aos olhos dos humanos, mas quando a mina já logo ia partir pro abate, Nozomu chega na maior naturalidade do mundo, e acaba com o campo de força, ou seja, a escola toda vê eles do modo que não deveria. Eu tô passada, chocada. E mesmo sem o moleque ter feito nada, as minas tratam ele como se fosse um criminoso, e acham que só de ficarem perto dele, já vão ter as melancias atacadas, e literalmente do nada, Nozomu chega na classe, e simplesmente se joga no moleque, e para não ficar por baixo, Chizuru faz o mesmo, ou seja, a fama de pegador do moleque só aumenta. Já após isso, quando Nozomu é apresentada como uma aluna nova, a mina faz questão de roubar a cadeira de outro aluno, só para sentar do lado do moleque, hora do recreio. Enquanto ela tentava se jogar no pivete, Chizuru já logo chega largando uma lixeira no crânio de Kouta. Já durante a noite, enquanto o Prota tentava relaxar nas fontes termais, para esquecer essa bagaça, acontece o óbvio, as minas chegam do nada, e a emoção é tanta, que o nariz do moleque faz um mar vermelho nas águas da fonte. Já após isso, as minas decidem resolver as coisas da forma mais madura possível. Isso mesmo, uma competição de comida, ou quase isso, já que quando o moleque come a parada, falta pouco cair para trás de tão ruim que o negócio tava. Algo que não mencionei, é que nessa escola, também tem outros espíritos, e no resumo das ideias, eles estão pé da vida por elas estarem quebrando a regra de virarem amigos de humanos. E já após isso, quando o Prota tava a sós com Chizuru, eles acabam sendo atacados por um espírito virado no cão. Mas ao ver que o Prota foi machucado, Chizuru fica tão pé da vida, que deixa os caras assustados só com o olhar. Já no dia seguinte,
Shizuru fica tão pistola por Nozomu querer dar uns pegas no prota, que acaba descendo a mão na mina, mas é aí que o prota finalmente tem atitude de macho, e diz que se ela vai ser rude assim, ele não vai mais ser seu amigo. Mas agora vem o pior, simplesmente do nada, a raposa diz que quer receber uma lição do prota, porém por algum motivo que nem Deus explica. Palmadas não pareciam ser um problema para ela. Já em outro dia, enquanto geral se esforçava na aula de educação física, a raposa leva o moleque pro armazém, e queria começar os trabalhos ali mesmo, mas como era esperado, Nozomu chega e impede. Então após isso, o irmão diz que para conquistar Kouta, ela tem que dar um jeito de ficar mais bonita, então levando ela até uma sala na escola, que aparentemente estava selada, eles acabam achando uma roupinha de bunny, e quando veste aquilo, Shizuru já logo fica uma gasosa daquelas, e o único problema é que a roupa não quer sair nem com reza brava, e de acordo com o diretor, aquilo é uma roupa amaldiçoada. E como a mina não pode ir para casa usando esse tipo de coisa, é obrigada a ficar na casa do prota. Porém durante a noite enquanto dormia, Shizuru começa a emanar uma energia um tanto diferenciada. E no dia seguinte enquanto iam para a escola, a mina simplesmente cai igual uma carniça. E quando a levam para a enfermaria, vemos que a tal roupa tá roubando sua energia vital. E quando a amiga do prota tenta cortar a parada, a roupa simplesmente faz geral da escola ficar usando coisas diferenciadas. E sim amigos, nem o diretor escapa. E para piorar o vestido ganha vida própria. E vendo que não tinha o que fazer, o prota aproveita a ajuda dos outros espíritos. E chega perto o suficiente para tascar um beijo na raposa, e fazendo a fusão de novo, eles usam esse poder para fazer o vestido de boneca. Já em outro dia, quando a raposa ia tentar tirar o lacre do moleque como de costume, aparece Sakou, que além de ser irmão de Nozomu, também é apaixonado por Shizuru, e simplesmente não aceita que o prota já tenha pego onde não devia na raposa, então põe uma pulseira no braço de Kouta. Ou seja, toda vez que o prota e a raposa ficarem em situações indevidas, o moleque vai sentir a pior dor da vida dele, e Sakou diz que só vai tirar aquilo se ela aceitar ser sua esposa. Ou seja, só de ficar longe do moleque, a mina já logo fica mais doida que o Batman. Então por causa disso, decide sair na mão com Sakou. Mas mesmo que ela fosse forte, o poder de lobo dele era absurdo. Então quando o prota chega e vê sua waifu com as laranjas à mostra, e só o pó da rabiola, já logo te dá um beijão totoso, e mais uma vez fazendo a fusão. Eles fazem o inimigo de boneca no maior estilo Dragon Ball. Já após isso, vendo que não tem como ganhar do prota quando o assunto é o waifus, Sakou decide meter o pé. Já dias depois, quando o prota acorda sentindo frio, o moleque simplesmente se depara com a raposa embaixo das suas cobertas, mostrando seus travesseiros. Eu não estou suportando mais. Já que segundo ela, raposas são boas em aquecer seus mestres, porém em uma cena rápida, vemos que eles são observados por uma garota até então desconhecida. E logo temos uma prova disso, já que enquanto iam para a escola, e Shizuru tentava afogar o prota nos travesseiros como de costume, eles são surpreendidos pela tal garota. E no resumo das ideias, essa garota espírito é uma serva da mãe de Shizuru, e tá ali para saber que parada é essa de que ela quer dar uns pega num humano. Mas como Shizuru se recusa a largar o prota, e o Kihana decide testar o prota, e ver se ele é digno de entrar para a família, e simplesmente criando um nevoeiro absurdo, a mina praticamente congela a escola inteira, e criando vários bonecos de neve, ela começa a atacar os protas. E vendo que não tinha outro jeito de salvar os alunos, Kouta e Shizuru decidem fazer a fusão. E ao ver isso, Yukihana fica abismada, já que humanos e espíritos só conseguem se fundir quando realmente se amam. E ao ver que o moleque não é borracha fraca, a ninja desiste da luta. Já dias depois, eles decidem viajar até a mãe de Shizuru, mas quando a sogra aparece, acontece o óbvio, até a velhota se apaixona pelo moleque também. Já após isso, quando Kouta vai ficar suave na nave, nas fontes termais, a sogra simplesmente brota do nada. Porém digamos que ela queria testar o prota de uma forma um tanto quanto respeitosa, e do nada, a véia se transforma. E vemos que é nada menos que a raposa de 9 caudas, mas a emoção é tanta, que o moleque simplesmente tem um sangramento nasal, e cai igual uma carniça, mas a velhota não para por aí, já que durante o jantar, tomou uma além de selar a própria filha numa botija, ainda dá uma bebida que além de deixar o prota chapado das ideias, faz o moleque se apaixonar pela primeira pessoa que vê, pessoa essa, que simplesmente era rival da raposa. E mesmo com Shizuru exibindo suas almofadas pro moleque, nada era suficiente para fazer ele esquecer Nozomu. Mas como nesse canal não apoiamos traição, antes que a suculência aconteça,
O prota lembra da raposa e acaba voltando a si. Já no outro dia, antes deles meterem o pé, Tomomo diz que a partir de agora, o prota é 100% dono de Chizuru, já que não é qualquer um que consegue vencer os efeitos da bebida de 9 caudas. E se ele der mole, até ela te dá uns pegas também. Já após isso, dias se passaram, e como era de se esperar, Chizuru continua apertando Kouta entre as almofadas, e para piorar, ainda obriga o moleque a pedir mais. Porém, deixando a suculência de lado, vemos que eles são observados por uma garota chamada Minori. E como toda mina nesse anime gosta desse pivete, ela pede que Ren e Yayai tirem Chizuru do seu caminho. Dias depois, vemos que Chizuru não sossegou, e quer tratar o prota como seu garotinho mimado. E como de costume, obriga o prota a fazer suas almofadas de fonte de massagem. E já na hora do almoço, Chizuru diz que a fonte da beleza de uma waifu é ter alguém para atacar suas almofadas. Porém agora vem o pior. Ren e Yayai, que estão encarregadas de tirar Chizuru de perto de Kouta, colocam algo na bebida da raposa, mas quando a mina bebe aquilo, suas almofadas simplesmente somem. Uma voz, claro, homem! E a mina já logo fica mais reta que uma TV de tela plana. E a mina fica tão triste por isso, que pensa até mesmo em ir de arrasta pra cima. Então, para voltar a ser uma gasosa, a senhorita Tábua decide armar um plano para recuperar o que foi perdido. Já dias depois, o irmão de Chizuru aparece com uma pá de coisa, que prometem aumentar as almofadas da sua irmã, mas literalmente nada dá certo, já que a mina continua mais reta que uma régua. Já após isso, Ren e Yaya decidem abandonar o serviço. Acreditam que Chizuru não é um problema pro prota. Já dias depois, a raposa decide testar da melhor maneira se o prota realmente gosta dela, e se casaria com ela mesmo com as grandes partes redondas. Porém, como sempre rola nesse anime, alguém aparece para atrapalhar, e vemos que se tratava de outra garota espiritual, que queria capturar o prota para Minori. E para piorar, ao mesmo tempo que perdeu a comissão de frente, Chizuru também perdeu os poderes, e simplesmente começa a ser feita de boneca. Porém, quando o prota se recusa a fugir, e decide lutar por ela, simplesmente aparece uma bola de energia, e causa a fusão deles. Mas diferente de antes, dessa vez eles se tornam a raposa de 5 caudas, e se o moleque já era forte antes, agora é o coisa ruim em pessoa. E vendo que não dá conta do recado, a inimiga faz o mesmo que o meu pai, simplesmente mete o pé. Já horas depois, quando a fusão acaba, vemos que graças ao prota, aparentemente as dianteiras da sua amada voltaram ao normal. Já após isso, como nunca pode faltar, temos o bom e velho episódio de praia, onde no resumo das ideias, eles vão para um resort para pessoas espírito. Porém Nozumo não tem a mínima ideia do que é uma praia, e começa a se trocar na frente de geral. Então ele diz para elas se trocarem do outro lado da ilha. Após isso, eles acabam encontrando o restaurante da mãe de Chizuru, e a velha não perde tempo, já que durante o almoço, como uma belíssima sogra, ela dá um tratamento VIP pro moleque, e faz até mesmo ele dar comida na sua boca. Já após isso, digamos que vestindo um protetor de laranjas um tanto quanto ousado, Chizuru pede pro prota te ajudar a passar o bom e velho protetor solar. Porém digamos que ao fazer isso, ela liberta ruídos um tanto quanto diferenciados. Ai, que delícia! Tayura, como não é trouxa, se oferece para fazer o mesmo com a Zena, mas ao invés de balões, o moleque ganha porrada. Já durante a noite, Chizuru pergunta pro prota se ele aceita ser seu namorado, mas eles são interrompidos por Tayura, que simplesmente chega gritando mais que uma mãe brava. Já dias depois, Chizuru pergunta novamente se o prota vai querer ficar com ela para sempre, mas como estamos falando de um protagonista frouxo, o moleque foge. Porém agora temos uma informação interessante, onde o diretor diz que as garotas espíritos estão em períodos onde querem ser mães, se é que vocês me entendem. E logo temos uma prova disso, já que após a aula, a raposa tranca o prota dentro da classe, e começa a exibir suas almofadas pro prota. Mas como era de se esperar, Nozumo chega e atrapalha o oba-oba deles, e diz que sentiu o cheiro da suculência de longe, mas a raposa não desiste, e marca uma piquenique com o prota fora da escola, e quando finalmente achou que ia aproveitar a parte boa de um namoro, começa a brotar gente de todo canto possível. Mas como não quer esperar, no dia seguinte ela parte pro ataque de vez, e decide dar o checkmate, mas logo na parte mais interessante, o moleque recusa, e a mina se sente tão humilhada por essa rejeição, que decide meter o pé. Então o prota corre atrás dela. E finalmente depois de 12 episódios, o moleque finalmente diz que ama a mina. E qual a melhor forma de responder a isso? Isso mesmo, meu jovem, apertando o moleque no meio das almofadas. Já após isso,
Vemos que muitos meses se passaram, e as férias de verão chegaram, e Chizuru queria exercitar seu corpo. E como a mina faz isso? Simplesmente fazendo as poses mais suspeitas que esse mundo já viu na frente desse moleque. Após isso, a raposinha chama o Prota para fazer algo divertido, mas como um homem fino, e que pensa no futuro, o Prota diz que não pode, já que os estudos vêm em primeiro lugar. Após isso, o Prota estava massacrando o rango da sua sogra, e obviamente o ciúmes come solto, já que Chizuru acha que ele prefere as comidas da sua mãe do que as dela, mas não para por aí. Já que no dia seguinte, Chizuru diz que está se preparando para fazer o Prota de boneca, e que está até vestindo uma roupa especial para isso, mas aparentemente ela não é a única, já que a sogra simplesmente fez o mesmo, porém com uma roupa 1000 vezes mais ousada, e Chizuru virada no cão como de costume, diz que ela já tá velha demais para esse tipo de coisa, mas tudo que vai volta. E para mostrar que panela velha é que faz comida boa, a velha simplesmente mostra que as suas almofadas estão mais firmes que nunca. Já após isso, Couto e Chizuru decidem sair para dar um rolê bolado, ou quase isso, já que a mina estava pronta para atacar o moleque ali mesmo, porém são interrompidos novamente, mas dessa vez pela chuva, então para não se molharem, eles decidem passar o tempo num templo, porém como Chizuru já estava totalmente ensopada, digamos que ela acaba ficando de um jeito que não devia, mas quando o Prota finalmente aceita, e a raposa ia realizar seu sonho mais profundo, do nada brota um sol de 98 graus, e faz a chuva sumir num passe de mágica, e acaba interrompendo a brincadeira deles. Já durante a noite, a mãe de Chizuru pergunta se eles finalmente progrediram, e obviamente o Prota fica mais perdido que cego em labirinto, e Nozumo chega logo em seguida, querendo satisfação de onde eles estavam. Diz que como é a amante da relação, ela tem direito a saber de tudo e mais um pouco, mas de toda forma, todos se divertem muito, e no maior estilo anime de romance, eles apreciam os fogos juntos, e assim, finalizamos a história de uma garota raposa, que se apaixona por um humano adolescente.